Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui, para mais uma aula casa, tá bom? Aula casa, certo? E nós vamos estudar hoje o processo de formação de palavras, tá bom? Acompanhe comigo aqui no quadro. Então, gente, prestem atenção no seguinte. Nós vamos estudar aqui o processo de formação de palavras a partir da derivação, né? E o que é derivação? Derivação são aquelas palavras derivadas, né? Que nós já estudamos, né? Que nós temos as palavras primitivas, que são aquelas que permitem formar outras palavras a partir delas, né? Como se elas fossem a matéria-prima, tá bom? Para a produção, para a formação de novas palavras, tá certo? Então nós chamamos de palavras derivadas, aquelas que derivam de palavras que já existem, tá bom? E nós temos aqui dois tipos de processos para a formação dessas palavras, né? Derivadas, que é a derivação prefixal e a derivação sufixal. Vamos ver aqui cada um, certo? Cuidadosamente, tá bom? Para que vocês possam entender este conteúdo. É um conteúdo simples, tá certo? Que vocês vão pegar rapidinho, eu tenho certeza, tá bom? Então, acompanhe comigo. Então, veja só. Nós temos aqui a derivação prefixal, né? Que é quando eu incluo ou acrescento, tá bom? Um prefixo na palavra primitiva. Então, eu tenho aqui a palavra, um exemplo, conhecido. Né? Conhecido é uma palavra, primitiva. Então, eu vou acrescentar, um prefixo à minha palavra, e tornar uma palavra nova, formar uma nova palavra apenas com o acréscimo desse prefixo. Por exemplo, conhecido. Quando eu coloco, acrescento aqui 10, 10 é um prefixo. Quando eu acrescento o prefixo 10 à minha palavra primitiva conhecido, eu tenho a palavra desconhecido. Uma palavra nova. E por que eu chamo de prefixo? Eu chamo de prefixo porque ele está colocado antes da palavra, Pré é o que vem antes, então ele está colocado antes da minha palavra, por isso que eu chamo de prefixo, tá bom? Então eu coloquei a palavra conhecido mais o prefixo 10 e criei a palavra desconhecido, A palavra desconhecido se formou do prefixo mais a palavra primitiva conhecido, tá bom? Então, este processo é o processo de derivação prefixal, quando eu acrescento um prefixo antes da palavra. Agora, vamos ver a derivação sufixal, tá bom? Então, já o meu processo de formação de palavras por derivação sufixal, eu chamo de sufixal quando eu incluo ou acrescento um sufixo na palavra primitiva. E por que sufixo? Porque é aquele pedacinho, que eu acrescento após a palavra, tá? Então, olha, quando eu pego um sufixo e coloco após a palavra, eu chamo de sufixo que está posto após a palavra, tá certo? Então, aqui nós temos como exemplo a palavra primitiva comercial. Comercial aqui é a minha palavra primitiva. E aí eu vou acrescentar o sufixo mente, Comercial, primitivo, mais mente, sufixo. Então, eu tenho agora a palavra comercialmente. Comercialmente. Formei uma palavra nova apenas com o acréscimo, de um sufixo, que é aquele pedacinho que é colocado após a palavra, tá certo? Nós temos ainda um outro tipo de formação de palavras, tá bom? Que eu vou explicar agora para vocês. Então, nós temos ainda um terceiro tipo de formação de palavras que não está no livro de vocês, mas que eu achei interessante, achei importante passar para vocês desde já, tá bom?
que é o tipo de formação por derivação prefixal e sufixal, né? Ou simplesmente derivação parasintética, tá bom? Parasintética, né? Essa formação de palavras, essa formação é quando eu acrescento na minha palavra primitiva um prefixo e um sufixo, tá bom? Quando eu junto os dois acréscimos, né, na minha palavra primitiva. Então vamos aqui a um exemplo. Nós temos a palavra primitiva aqui condicional, certo? E nós temos, né, como prefixo in, tá certo? O prefixo in e o sufixo mente. Foi colocado após. E aí eu tenho a palavra incondicionalmente, tá bom? Essa palavra foi formada a partir do processo de derivação parasintética, tá certo, gente? Então, derivação parasintética, tá bom? Derivação prefixal e derivação sufixal. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida pode falar comigo, eu estou aqui disponível para vocês. Beijinhos e até a nossa próxima aula.